O Diário do Campus começa agora. Entre hoje e quinta-feira, ocorrerá o 34º Sete Universitário. E durante o evento, nós teremos 3 edições especiais do Diário do Campus, sobre o roteirista, diretor, produtor e crítico de cinema brasileiro, Kleber Mendonça Filho, o diretor de Bacurau. Para falar sobre esse assunto, nós trouxemos o professor doutor Fabiano de Souza, que é coordenador do curso superior de Tecnologia em Produção Audiovisual da PUC do Rio Grande do Sul, o TecCine. Fiquem agora com a entrevista feita pela minha colega Mariana May. Tudo bem, professor? Tudo ótimo. Bom, primeiro eu queria que tu falasse um pouco da importância do diretor Kleber Mendonça no cenário cultural brasileiro. Olha, o Kleber Mendonça Filho, né, acho que é um diretor que, de certa maneira, tem uma trajetória muito relevante, né, e ele, de certa maneira, é uma afirmação de certas posturas, né, que envolvem as pessoas que fazem cinema, né? O Kleber, ele começa dividido, né, entre a crítica e a realização, independente do que começou antes, mas são duas atividades que, de certa maneira, fizeram parte, né, do seu início, né? Então, ele vê muitos filmes, ele escreve sobre esses filmes, ele pensa esses filmes enquanto, né, ele vai fazendo seus primeiros curtas-metragens, né? E nos próprios curtas, né, a gente já começa a enxergar uma pujança imagética, sonora, que de alguma maneira já faz ele se destacar, né, entre as pessoas que começam a mostrar seus primeiros trabalhos na virada dos anos 90, né, para esse século, e logo nesses primeiros anos ele já faz obras que repercutem bastante, claro, né, dentro de um nicho, né, a partir do Som ao Redor, a gente sente na trajetória dele um aumento, né, do número de interlocutores, né? Então, a sua obra passa a fazer parte não só daquelas pessoas interessadas em curtas-metragens, não só aquelas pessoas que estão ambientadas em determinados festivais, mas o trabalho dele, de certa maneira, se insere no debate cultural brasileiro, né? E se a gente pegar algo que a gente pode pensar agora que é uma trilogia, né? O Som ao Redor, Aquários e o Bacurau, a gente tem nesses filmes, né, momentos importantes onde se debateu muitas questões, né? Tanto questões mais próximas a pensamentos políticos no sentido de pensar a sociedade mais como uma panela de pressão, vamos dizer assim, e cada filme desse vai combinar atores, né? E quando eu digo atores aqui no sentido não exatamente daqueles que estão representando no filme, mas elementos que vão mostrar aspectos bastante interessantes da sociedade brasileira e, claro, muitas vezes questionando esses aspectos, muitas vezes evidenciando coisas, mas não só pelo discurso, né? Pelo discurso que está combinado com uma realização cinematográfica bastante potente, né? Então, quando se pega um olhar não só para uma sociedade, mas um olhar para determinadas contradições, e se faz isso, né, com uma pujança audiovisual, a gente percebe, né, esse destaque da obra do Kleber Mendonça. E qual foi o impacto do filme Bacurau? Eu acho que a gente pode pegar, né, todos os filmes, né, esses longas-metragens, né, o primeiro, na verdade, é o documentário crítico também, que é bastante interessante, tiveram a sua repercussão, né, e o Bacurau chega num momento, né, eu acho que essa é uma questão bem relevante. A primeira coisa, quando o próprio Aquários foi selecionado para o Festival de Cannes, né, foi vamos dizer assim, já foi um evento, né? E aí quando chega
o Bacurau, não só pela premiação e não só pelo circuito internacional e pelas premiações internacionais que o filme conquistou, mas, de certa maneira, ele coloca dentro do Bacurau determinadas tensões sociais, né? E essas tensões sociais fazem com que, né, os espectadores se enxerguem dentro daquele filme, né? E isso não quer dizer que o filme seja somente polarizado, né? Na verdade, o filme vai mostrando determinadas maneiras de se estar no mundo, né? Onde as pessoas acabam se identificando, determinadas uniões possíveis, inclusive, que talvez na nossa sociedade ainda estejam adormecidas, né? E isso, de certa maneira, provoca, naquele momento, uma espécie de catarse coletiva, principalmente através daquelas pessoas que não se sentem tão agraciadas por certos organismos de poder que acabam predominando no país em um determinado momento. E, por último, queria perguntar se tu quer deixar alguma dica sobre algum filme do diretor para as pessoas assistirem. Claro, eu acho muito bacana, né? Acho que o cinema do Kleber, ele também, além de ter um grande impacto social, ele é, de certa maneira, dono de uma filmografia que nos faz pensar sobre cinema, né? Então, por exemplo, a grande maioria dos meus alunos já viu, por exemplo, Vinil Verde, né, que é um filme baseado numa fábula russa, feito somente com fotografias, que conta uma história bem peculiar entre mãe e filha, né, um filme que está disponível aí no Vimeo, né? E temos outros filmes deles, então eu acho muito interessante quem se interessa pelo cinema do Kleber procurar os seus curtas, né? E a gente vai ver dentro disso, né, várias questões que vão sendo desenvolvidas posteriormente. Então a gente vai lá ver o Eletrodomésticas, tem uma questão que desemboca no Som ao Redor, né? Tem um outro curta dele que chama A Menina do Algodão, que tem toda uma atmosfera de horror, uma atmosfera fantástica que a gente vê também em determinadas cenas, tanto do Bacurau quanto do Aquários, né? Então, acho que os curtas são importantes, né, para a gente, inclusive, ver não exatamente exercícios, mas algumas chamas que já estavam brilhando naquele instante, né? Eu também sempre chamo a atenção, né? Claro que o Bacurau é um filme que tem uma repercussão enorme, né? Mas tanto o Som ao Redor quanto o Aquários também são obras muito relevantes, né? Então, por exemplo, quando a gente pega o Aquários, a gente tem a representação de algo que também faz parte, né, do debate social contemporâneo, que é justamente a partir do momento em que, né, determinadas coisas que às vezes têm valor imaterial, que tocam nas nossas subjetividades, acabam não sendo valorizadas por, né, determinados setores que estão mais interessados, né, em, por exemplo, né, especulações imobiliárias e outras questões, né, e como ele consegue no Aquários fazer, de certa maneira, isso ser visto pelo espectador, não através de uma protagonista que não tem defeitos, mas, ao mesmo tempo, como essas lutas, né, vão invadindo a subjetividade de uma personagem. Então, também é uma aula de criação de personagem, um filme como Aquários, né? Então, ficam aí algumas dicas, se é que a gente pode chamar assim, para quem quiser, enfim, acompanhar e se deleitar e pensar, né, junto com o cinema do Kleber Mendonça. Então tá, o Diário Entrevista fica por aqui e agora nós seguimos para o quadro Fica a Dica com a minha colega Renata. Tchau!
No quadro Fica a Dica, trazemos filmes, séries, livros, apps, cursos e eventos que complementem o tema da entrevista. Nos programas dessa semana, as dicas serão sobre os filmes do diretor Kleber Mendonça Filho, convidado especial do 34º SET Universitário. Ele estará no painel Ato Criativo PUC-RS Cultura, disponível no canal da PUC do Rio Grande do Sul, no YouTube. A dica de hoje é o filme Aquários, um drama suspense de 2016, que conta a história de uma jornalista aposentada chamada Clara, que é viúva e mãe de 3 filhos. Clara morou a vida toda no edifício Aquários e hoje é assediada por uma construtora que tem planos de demolir este edifício e construir um grande empreendimento. O Diário do Campus fica por aqui, mas vocês podem continuar nos acompanhando no Instagram, Twitter e Facebook. Não deixe de acompanhar também a programação do 34º SET Universitário através do perfil @eusoufamecos no Instagram. Até amanhã. Tchau!